começa com o protagonista voltando da escola mais cedo que o normal. Com o rosto machucado, pensa no que vai dizer aos pais e decide esconder para não causar mais preocupação. Logo ele chega no prédio onde mora. Entrando na casa escura, o garoto avisa que chegou. Tirando os sapatos perto de umas garrafas, decide fingir que foi só mais um dia comum. Nisso, abre a porta do quarto avisando que a mãe vai chegar tarde e pergunta se o pai já comeu. A ideia era pedir comida, mas depara com o corpo do pai pendurado no teto. Totalmente em choque, mal consegue pronunciar a palavra pai. Desesperado, corre e abraça as pernas do homem na tentativa de salvá-lo. A corda estava firmemente amarrada numa barra de metal. Sem saber o que fazer, tenta focar e entende que precisa ligar para emergência rápido, mas escuta uma voz de criança notando os sapatos dele ali. Sua irmãzinha Yeonhye entra feliz da vida por ele estar em casa, e o garoto pede para ela esperar lá fora. A menina corre pelo corredor contando toda animada que foi elogiada pelo seu desenho. Toda orgulhosa, avisa que precisa mostrar aquilo para o pai também. Para protegê-la, o menino bloqueia a visão da porta e inventa que o homem está apenas dormindo. A garotinha fica confusa com a atitude repentina. Sem entender a situação, ela pergunta o motivo do irmão estar chorando. Já no velório, os parentes lamentam, afirmando que a culpa de tudo é daquela empresa maldita. No meio da confusão, um homem precisa ser segurado enquanto grita que acabaram com um inocente. A indignação toma conta do lugar por terem feito isso com alguém que não fez nada de errado. A mãe chora enxugando as lágrimas enquanto agradece as pessoas que vieram prestar condolências. O protagonista apenas observa tudo com uma tristeza profunda. Na justiça, o pai havia sido processado por desvio de dinheiro mesmo sendo inocente. A vitória parecia certa, após contratar um advogado famoso que cobrou o que não podiam pagar. Porém, o esforço financeiro foi em vão e a derrota no tribunal destruiu a família. As falsas acusações viraram verdade e o pai acabou se afundando na bebida para tentar lidar com aquilo. O tempo passou e a vida seguiu seu rumo na cidade. Mas o garoto começou a presenciar aparições bizarras. Logo após o velório, uma criatura assustadora surgiu no meio da rua. Assustado com aquela sombra sinistra, o estudante se pergunta por que continua enxergando essas coisas. Com a fera rugindo, acha que isso é um trauma por ter visto o pai morto. Aquilo passava a aparecer em becos escuros. Durante a noite, o quarto dele ficava infestado de aberrações horripilantes. Tendo pesadelos terríveis, o menino implora por ajuda enquanto dorme. Yeonhye acorda o irmão desesperada perguntando se ele está bem. Com lágrimas nos olhos, a menina pede para ele não morrer. Nisso, o garoto a puxa para um abraço apertado no meio da madrugada. Tentando acalmá-la, garante que está tudo bem e que não vai a lugar nenhum. A rotina se torna exaustiva, precisando fugir de assombrações em plena luz do dia. Sabe que se continuar sendo atormentado dessa forma, não vai aguentar muito tempo. Determinada a mudar a situação, corre buscando um jeito de dar um fim definitivo nisso. De repente, freia os passos ao notar uma presença estranha. Encurralando a sombra num beco, questiona o motivo daquela coisa continuar o seguindo. O espírito sombrio vira o rosto surpreso por estar sendo visto por um humano comum. Com a confirmação, a criatura zomba da coragem do garoto de persegui-la sem demonstrar medo. Furioso, o monstro parte para o ataque, ameaçando fazê-lo se arrepender da intromissão. Pego de surpresa, o menino apenas solta um gemido de susto. A assombração o agarra de forma violenta. Num puro reflexo, o estudante lança a criatura sombria contra a parede. O impacto joga o fantasma brutalmente contra o chão. Sem entender como apanhou, a sombra questiona o que aconteceu e o humano diz que não fez nada. A fera avança de novo cheia de ódio. Como resposta, recebe um golpe direto que a joga para longe novamente. O fantasma grita de dor, achando um absurdo estar levando a pior. O ódio toma conta da assombração que se recusa a aceitar a derrota. Mesmo ameaçando matar, a sombra apanha tanto que tem as pernas e ombros quebrados. Totalmente derrotado, o bicho resmunga de dor, enquanto o garoto pergunta se ele está bem. Sabendo que pode sumir se continuar apanhando, a aura do monstro começa a dissipar. Agora com a aparência de um adolescente comum, o fantasma pergunta o que seu agressor realmente é. O espírito explica que só estava vagando por aí, perturbando pessoas aleatórias. O garoto percebe que a assombração veste o mesmo uniforme que o seu. Fica a dúvida se aquele moleque frequentava a sua escola antes de bater as botas. Ao perguntar o nome, o espírito diz que não faz ideia, pois deve ter esquecido. O menino comenta que fantasmas perdidos são apenas criaturas que causam problemas.
Decidido, empurra o parceiro, prometendo enviá-lo para o lugar de onde não devia ter saído. Desesperado, o espírito tenta se defender, garantindo que existem assombrações úteis. O fantasma agarra no braço dele, se oferecendo para provar isso, mas o humano recusa, mesmo sem entender sua própria força. A partir daquele dia, os dois se tornaram companheiros inseparáveis. A aparição confessa que viraria um espírito maligno, eterno se tivesse sido expulsa. Chegando em casa, o protagonista se gaba de suas notas altas quando o fantasma comenta sobre a idade parecida. Na porta, ele nota mais um papel colado e o colega invisível questiona do que se trata. Era mais um aviso legal sobre processos de cobrança em andamento. Ele revela que a família herdou uma dívida gigantesca após o pai perder um processo na justiça. Aceitando a dura realidade, conta que a mãe tenta pagar aos poucos com o salário do restaurante. No quarto, o fantasma questiona se o garoto já pensou em abrir mão da herança da família. Ele explica que a dívida também faz parte do pacote e que renunciar a ela elimina a obrigação de pagar o que o pai devia. O protagonista pergunta se não precisariam de um advogado para isso, mas o parceiro responde que não confia nessa gente. Nisso, o espírito garante que eles conseguem fazer tudo sozinhos sem precisar de ajuda profissional. O tempo passa e logo os dois chegam na fachada do Tribunal de Família de Seul. No balcão, o estudante entrega a procuração da mãe e o formulário necessário para formalizar a renúncia. O atendente confere a papelada, avisando que está tudo certo e o processo foi protocolado. Aliviados, os dois descem as escadas saindo do prédio do tribunal. O fantasma comenta que conferiu os papéis várias vezes e que tudo deve se resolver rápido se não houver erros. Muito grato por toda a ajuda, o garoto pula abraçando o amigo invisível, que toma um susto com a ação repentina. Com sinceridade, o estudante agradece chamando o colega de conselheiro. Ele confessa que achou que ia parar na rua, mas o espírito tranquiliza dizendo que fica feliz em poder ajudar. Uma lembrança vem à mente do rapaz, mostrando um advogado público recusando o pagamento de uma senhora humilde. O homem engravatado sugere que ela use dinheiro para comprar algo gostoso para o neto, recebendo a gratidão da mulher. Porém, o protagonista recorda que o próprio pai era totalmente inocente, contratou um advogado caríssimo e perdeu feio no tribunal. Naquela época, o profissional pegou todo o dinheiro da família e simplesmente desapareceu no mapa após a derrota. Sem ter a quem recorrer, o pai do garoto acabou se afundando cada vez mais na bebida para tentar esquecer a dor. Por causa disso, o menino passou a odiar advogados por achar que eram inúteis numa sociedade onde o dinheiro apaga a justiça. Mas percebe que a lei ainda protege quem não tem nada, e que existem defensores dispostos a ajudar de verdade. Com determinação, ele pede que o fantasma o ajude a se tornar um advogado, lembrando que o parceiro era ótimo nos estudos. Chorando bastante, implora por essa chance para não passar a vida inteira sofrendo injustiças como o pai. O espírito concorda que é uma profissão respeitada, que dá muito dinheiro e serve perfeitamente para mudar de vida. Estendendo a mão, o fantasma revela que era o terceiro melhor do país, avisa que o ensino será pesado e pergunta o nome do aluno. O garoto se apresenta como Yeon-jae e questiona como deveria chamar o seu mais novo professor particular. Pensando um pouco, o jovem de uniforme apenas pede uma coisa. Ele decide adotar o nome de Olhos Vermelhos, selando o acordo com um aperto de mãos enquanto Yeon-jae agradece. Já na escola, o treinamento começa duro com o espírito perguntando qual funeral iniciou o movimento de 1º de março. Sentado na carteira, o protagonista erra a resposta e o fantasma o corrige na hora, dizendo que foi o funeral do rei Gojon. O menino tenta se justificar, falando que estava estudando inglês na noite passada, mas acaba levando uma bronca pelas desculpas. Decidido a mudar a tática, Olhos Vermelhos define que vão começar pela história moderna por ter um conteúdo menor para memorizar. O espírito se gaba dizendo que pagou o cursinho para aprender essas estratégias e está ensinando de graça para o amigo. Logo a cena corta para a humilde casa da família. Ao ver a pilha gigante de provas dos últimos 5 anos que precisaria revisar, o estudante engole seco confirmando a tarefa. Indo para a cozinha, ele estranha ver a mãe lavando a louça ali e pergunta por que ela não está no restaurante naquele horário. A mulher explica que o dono colocou o estabelecimento à venda justo, agora que ela estava se acostumando com o trabalho. Olhos Vermelhos tenta consolar, dizendo que ela arrumará outro emprego, enquanto passa em frente ao local de sopa em que a mãe trabalhava. Analisando o ponto comercial, o fantasma nota que é uma localização de muita sorte e que o proprietário deve ter lucrado bastante. Enxergando longe, o espírito afirma que uma crise pode virar oportunidade, deixando o garoto sem entender a lógica. Durante o jantar, a família fica em choque quando o protagonista sugere que eles mesmos comprem o restaurante para administrar.
A ideia era vender a casa atual e pegar o resto emprestado, mas a mãe questiona onde iriam comer e dormir depois disso. A Yeonjae garante que se ajeitarem o local da loja, haverá espaço para os três morarem e que ele dará um jeito de continuar os estudos. Impressionada com a maturidade do filho, a mulher apenas murmura o nome dele com carinho, enquanto a irmãzinha escuta atenta. Por sorte, o antigo dono gostava da mãe e permitiu que assumissem o negócio com a condição de pagarem o valor das chaves depois. Como o fantasma previu, o movimento explodiu de clientes e a família logo conseguiu quitar toda a dívida que pegou emprestada. Porém, a rotina foi puxada, pois o rapaz precisava ajudar no trabalho enquanto se matava de estudar sob a supervisão do parceiro. Graças a toda essa ajuda, o garoto conseguiu se formar na faculdade de Direito sem maiores problemas e comemorou com a família. Já adulto e vestindo terno, Yeonjae se espreguiça na rua comentando que não faria isso de novo se soubesse que levaria 13 anos. O fantasma elogia o distintivo de advogado dele e logo toma os créditos por ter feito um aluno mediano passar na prova da ordem. Curioso, Olhos Vermelhos pergunta o motivo do rapaz ter escolhido um escritório de advocacia pequeno, em vez de focar numa firma grande. Antes de responder, o recém-formado sai correndo de repente em direção a uma praça, deixando o espírito sem entender nada. Se abaixando perto de um morador de rua, o advogado entrega uma boa quantia em dinheiro, pedindo que ele compre uma tigela de sopa quente. O amigo invisível fica indignado com a atitude ingênua, mas o rapaz defende que fazer uma boa ação no primeiro dia de trabalho não faz mal. Pegando o dinheiro, o velho analisa as roupas do jovem e comenta que o pai dele deve ter sofrido bastante no passado. O morador de rua afirma que o advogado fará muito bem aos outros a partir de agora e que isso voltará em forma de bênçãos. Com um semblante tranquilo, Yeonjae apenas agradece pelas palavras amáveis do senhor desconhecido. Voltando a caminhar, o fantasma reclama que o rapaz acabou de levar um golpe de um vigarista, mas o amigo prefere focar em ter ajudado. Nisso, o espírito percebe que o pedinte continua rondando a área e sugere dar um belo de um susto para afastá-lo de vez. Olhando para trás, o advogado vê o velho sentado na calçada e se questiona silenciosamente como deveria lidar com aquele tipo de situação. De repente, o senhor chama a atenção do jovem comentando que a namorada dele passou por muitos problemas difíceis recentemente. Com um olhar sombrio, o morador de rua avisa que se ele continuar agindo desse jeito, algo muito ruim vai acabar acontecendo. Ignorando o velho, o rapaz volta a caminhar enquanto Olhos Vermelhos brinca, dizendo que conhece o advogado perfeito para aquela situação. Logo eles chegam na frente do prédio comercial onde fica a sede do modesto escritório de advocacia Woo Ji-on. Entrando no local, o protagonista se curva em respeito e se apresenta aos novos colegas avisando que está começando naquele dia. Animado com a oportunidade, ele age de forma agradável afirmando que está ansioso para trabalhar com toda a equipe. O líder Kim Chan-su dá as boas-vindas comentando que ouviu falar muito bem do novato e que gerencia a própria firma há 3 anos. Aproveitando o momento, ele apresenta o gerente do escritório e a assistente administrativa que dividem a recepção do andar. Caminhando pelo corredor, o chefe explica que existem 4 salas individuais no local e que o recém-chegado ficará com a última delas. O fantasma critica o ambiente humilde, achando que deveria ter insistido numa grande empresa, bem na hora que encontram mais um colega. O líder apresenta o novato ao advogado Eun Ji-seon, que escuta tudo com uma postura extremamente profissional. Ajeitando os óculos do rosto, Eun sugere que todos almocem juntos para comemorar, mas avisa que está muito ocupado naquele dia específico. Kim pede para Yeonjae não levar a recusa para o lado pessoal por causa do excesso de casas do colega, e o rapaz garante que entende. Eles continuam andando enquanto o chefe detalha que os custos do lugar são divididos igualmente e que fazem rodízio para os atendimentos iniciais. Chegando na recepção, Kim pergunta de quem é o turno de consultas daquele dia e a assistente avisa que o responsável está preso no tribunal. Sem perder tempo, o gerente decide colocar o novato para cobrir o colega ausente e pergunta se ele se importa de já começar trabalhando. Parado em frente à porta com sua própria placa de identificação profissional, o advogado aceita o desafio prometendo dar o seu melhor. Já em sua própria sala, o protagonista observa a nova placa com seu nome, enquanto reflete sobre o sistema de rodízio do escritório. Sentado folgadamente na mesa, Olhos Vermelhos resmunga que ficar sem clientes significa não ganhar nada e brinca que deveria ter tentado virar juiz. O fantasma comenta as vantagens do lugar, como não ter custos iniciais e poder pedir conselhos, confessando sentir inveja da consciência limpa do amigo. Naquele andar, os 4 advogados apenas dividem o aluguel e o nome da firma, trabalhando cada um por conta própria sem formar uma equipe real. Sendo assim, qualquer pessoa que entra ali procurando ajuda sem ter uma indicação específica acaba sendo direcionada para o profissional do dia.
Arrumando suas coisas, Yeon-jae entende que, como não possui clientes fixos, essa é a oportunidade de ouro para conseguir seus primeiros casos. Porém, o tempo passa lentamente com o relógio marcando as horas num silêncio absoluto. Perdendo a paciência, o espírito percebe que absolutamente ninguém vai aparecer naquela manhã. Irritado, o parceiro avisa que logo serão expulsos se não pagarem o aluguel, mas o advogado pede calma, garantindo que é apenas o começo. Apesar da confiança, o rapaz sabe que se falhar agora, precisará esperar mais 3 dias para ter outra chance no rodízio. Logo chega a hora do almoço num restaurante próximo, com a refeição já servida na mesa e uma voz o chamando. Kim Chan-soo nota a preocupação do novato, que confirma estar com a cabeça cheia por ser seu primeiro dia no trabalho. Enquanto o fantasma se farta com a comida, o chefe adivinha os medos financeiros do colega e garante que as portas vão se abrir em breve. Tentando tranquilizá-lo, o gestor do escritório lembra que todos passaram por isso e que o distintivo garante pelo menos o sustento básico. Nisso, o colega invisível ironiza que o outro advogado ocupado é quem mais come e admite que Kim parece ser um cara decente à primeira vista. Apoiado na mesa, o novato observa atentamente a figura do chefe à sua frente. Ele relembra que desenvolveu a habilidade de enxergar a aura das pessoas, notando uma névoa verde e escura emanando do corpo do gestor. Sabendo que indivíduos com essa energia são ciumentos e difíceis de confiar, o rapaz conclui que o veterano é um excelente mentiroso. O almoço é interrompido quando Eon atende o telefone, pedindo para um detetive aguardar um momento na linha. O colega engravatado avisa sobre a emergência e se despede, deixando a conta paga para que o resto termine a refeição com calma. Antes de sair, ele pede que garantam o retorno do novato, enquanto o gestor ignora a pressa e manda o rapaz continuar comendo. Observando o movimento, Olhos Vermelhos reclama da facilidade alheia, mas o parceiro acredita que logo chegará a vez deles também. Terminando a refeição, o veterano pergunta tranquilamente se a comida estava boa. Nisso, o chefe convida o recém-chegado para tomar um café comemorativo antes de voltarem, bem na hora que o gerente do escritório se aproxima. Totalmente surpreso, o fantasma percebe que a energia sombria que cerca o recém-chegado é exatamente igual ao do chefe. Sem demonstrar reação, o protagonista solta os pauzinhos sobre a mesa. Levantando-se rapidamente, o jovem recusa o convite, inventando que não bebe café e prefere retornar logo ao posto de trabalho. O gerente tenta insistir de forma simpática, oferecendo pedir algumas sobremesas para acompanharem. Mantendo a postura, o advogado prefere ir na frente por achar ruim deixar a firma vazia e de repente chama o gerente pelo nome completo. Direto ao ponto, ele questiona se o homem na verdade é o irmão mais novo do chefe da firma, deixando o sujeito completamente chocado. Disfarçando o constrangimento, o irmão ri nervoso confirmando o parentesco enquanto o veterano tenta agir com naturalidade. O novato alfineta dizendo que seria bom ter sido avisado antes, já que uma parte do seu dinheiro serve para pagar o salário do gerente. Sem dar tempo para desculpas, o rapaz se vira e vai embora, deixando os dois para trás visivelmente desconfortáveis com a situação. De volta ao escritório, uma xícara de café quente repousa na mesa durante um atendimento. Aproveitando a ausência, o chefe questiona um jovem cliente sobre como ele sabia procurar pelo novato logo no primeiro dia. O mentiroso tenta roubar o caso, avisando que o colega saiu e se oferecendo para cuidar da consulta pessoalmente. Nesse momento, Yeon-jae entra na sala se apresentando formalmente e agradecendo pela suposta ajuda temporária, assustando o veterano. O gestor gagueja sem entender a volta repentina do rapaz, que apenas reafirma sua falta de gosto por café. Com um tom educado, mas firme, o protagonista pede para assumir o controle da situação a partir dali. Empolgado, o jovem se levanta apontando para o recém-chegado para confirmar sua identidade, deixando o advogado curioso. O garoto revela que pretendia ir, embora se não fosse atendido por ele, e comemora a chance de entregar o próprio caso em suas mãos. Olhos Vermelhos fica impressionado com a preferência, enquanto o protagonista percebe a malícia do chefe que tentou passá-lo para trás. Querendo entender o motivo de tanta confiança, ele pergunta como o garoto ficou sabendo de seus serviços. O cliente explica que seguiu o conselho de um velho na rua, afirmando que a placa com o nome do advogado parecia brilhar intensamente. Achando a conversa no mínimo peculiar, o profissional pede que ele se apresente e conte qual problema o trouxe até a firma. Kim Ji-jin começa seu relato contando que a namorada mora num apartamento alugado no nome dele, mas descobriu que outro homem frequentava o local. Totalmente desesperado com a possibilidade de perder a mulher que ama, ele tomou uma atitude drástica. Para resolver o problema, pagou 5 milhões de won em dinheiro vivo para o rival prometer sumir da vida da garota. Mas a ingenuidade durou pouco, pois logo flagrou o pilantra voltando ao apartamento sorrateiramente. Chorando de frustração,
O jovem confessa seu amor cego e lamenta que o aproveitador continue grudado na sua namorada. Escutando o desabafo, o advogado respira fundo e decide usar sua habilidade para analisar a energia do garoto por puro reflexo. Uma luz dourada intensa irradia do cliente, formando uma espécie de barreira branca protetora completamente diferente de tudo que já viu. Enquanto o jovem clama por vingança, o profissional deduz que pessoas com essa aura jamais enganam ninguém, mas a proteção extra o deixa intrigado. Focando nos fatos, Yeon-jae confirma que o imóvel está no nome dele, descobrindo que o cliente é dono do prédio inteiro, e pergunta sobre os avisos dados ao invasor. Após a confirmação, o advogado garante que agirão com força total, processando o aproveitador por fraude civil e criminal por ter pegado dinheiro e quebrado o acordo. Para isso, ele questiona sobre a existência de câmeras de segurança, recebendo a confirmação de que o prédio possui o sistema mais moderno do mercado. Com os próximos passos definidos para enviar uma notificação formal, o protagonista pergunta se o garoto quer assinar o contrato de prestação de serviços. Animado com a solução, o cliente aceita na hora e implora para que o trabalho comece imediatamente. O acordo é fechado rapidamente, e o jovem rico vai embora logo após transferir os honorários iniciais direto para a conta da firma. Mexendo no computador, o fantasma zomba da riqueza e da ingenuidade do garoto, mas leva uma bronca do amigo por falar mal de seu primeiro caso oficial. Sem perder tempo, a dupla mergulha nas gravações das câmeras de segurança para reunir provas e enviar a primeira notificação ao suspeito. Como o homem simplesmente ignorou o aviso, o advogado cumpriu a promessa protocolando a queixa criminal e a ação civil para recuperar o dinheiro. A pressão funciona rápido e o cliente liga, avisando que o pilantra está morrendo de medo, querendo pedir desculpas pessoalmente. Percebendo a fragilidade do garoto, o profissional avisa que irá até o local do encontro num café da cidade para garantir que tudo corra bem. Ao chegar no estabelecimento, ele logo localiza seu protegido acenando animado em uma das mesas do fundo. Sentado de frente para eles, o invasor implora por perdão, prometendo sumir do apartamento cercado por uma energia nojenta. Analisando o inimigo, o protagonista fica espantado ao notar uma aura marrom escura e lamacenta, algo que jamais cruzou seu caminho antes. Enquanto o sujeito se curva em sinal de submissão pedindo a retirada das queixas, o advogado apenas questiona a moralidade de seus atos. Sem sentir pena, Yeon-jae exige que redijam um acordo de conciliação formal ali mesmo para encerrar o assunto definitivamente. Do lado de fora, o jovem milionário o abraça apertado comemorando a vitória, recebendo a garantia de que pode contar com a firma no futuro. Mais tarde, Olhos Vermelhos acompanha o parceiro até a academia brincando que o ricaço com certeza virou um fã devoto de seu trabalho. Desferindo golpes pesados num saco de pancadas, o rapaz escuta o espírito prever que aquele cliente inocente logo trará mais problemas lucrativos. Concentrado no treino, o advogado tenta esquecer as vibrações maldosas que presenciou mais cedo, sentindo que o vigarista ainda causará problemas. No dia seguinte, o silêncio do escritório é quebrado pelo toque insistente do telefone fixo em cima de sua mesa. Atendendo prontamente, o jovem se apresenta com postura profissional, pronto para encarar qualquer desafio que esteja do outro lado da linha. Do outro lado da linha, uma senhora se apresenta como a avó de Kim Ji-jin, e o protagonista a cumprimenta surpreso. A notícia cai como uma bomba, quando ela revela que o garoto foi preso como suspeito de assassinato. Na delegacia de Seonbuk, algumas pessoas fofocam sobre como alguém tão bonzinho acabou cometendo um crime desses. Correndo em direção ao local, o advogado alerta o parceiro fantasma de que não podem chamá-lo de assassino antes de ouvirem a versão dele. Procurando pelo contato lá dentro, Yeon-jae fica meio perdido até Olhos Vermelhos apontar a direção correta. A senhora observa o recém-chegado com atenção, murmurando sobre ordens espirituais ao perceber algo diferente nele. Ao se aproximar, o rapaz confirma sua identidade como profissional e pergunta se ela é a familiar do seu cliente. Encarando a mulher, o protagonista finalmente entende a origem daquele escudo branco que protegia a aura do garoto. Apresentando-se como Lei Wyo, com um olhar penetrante, ela confirma que a energia que sentiu vinha daquele rapaz. Impressionada, a velha deduz que aqueles olhos capazes de ver através de tudo só podem pertencer a um espírito ou a um xamã. Comentando sobre a boa energia dele, a senhora agradece e conta que o neto pediu especificamente para chamá-lo por confiar no seu trabalho. Nisso, o fantasma começa a gritar surpreso por descobrir a profissão da mulher, enquanto o parceiro pede respeito pela idosa preocupada. Sem aguentar o falatório, Yeon-jae simplesmente agarra o espírito invisível pelo pescoço para fazê-lo calar a boca. O falecido resmunga pela dor na garganta, deixando o amigo confuso com a facilidade com que o silenciou de repente.
Disfarçando a situação bizarra, o rapaz inventa uma desculpa rápida para a cliente, que fica sem entender absolutamente nada. Com um olhar macabro, a velha avisa que a voz daquela criatura vai voltar quando for a hora certa. O protagonista engole seco ao perceber que a xamã consegue ver perfeitamente o espírito, achando aquilo assustador. Focando no problema principal, ele questiona quem é a vítima do assassinato em que o garoto se envolveu. Triste, a senhora revela que a namorada de Gigin foi morta e que o neto foi preso no próprio local do crime. A notícia pega o advogado de surpresa, que reage totalmente chocado com o fim repentino da garota. Analisando a situação, o rapaz acha loucura acusarem o cliente, já que ele a amava tanto que perdoou até a traição. A xamã lamenta não saber dos detalhes e confessa sua frustração por ser impedida de ver o neto fora do horário de visitas. Para acalmá-la, o profissional garante que deve haver um engano e explica que a defesa pode entrar a qualquer hora. Com passe livre garantido, ele segue direto pelo corredor até a sala de interrogatório da delegacia. Assim que abre a porta, o jovem escuta a voz chorosa do seu protegido clamando por ajuda do outro lado do vidro. Desesperado e em prantos, o milionário grita que é inocente e que não faz sentido acusá-lo dessa barbaridade. Mantendo a calma, o advogado pergunta sobre a noite anterior, mas o garoto confessa que bebeu demais e apagou. Tentando forçar a memória, ele lembra que por volta das 10h30 da noite estava abraçado com a namorada, sentindo-se ótimo. O alívio de ter resolvido o problema com um rival fez o rapaz acreditar que o relacionamento dos dois finalmente estava salvo. Na lembrança, a garota cínica prometeu não traí-lo mais, jogando toda a culpa no outro homem que supostamente a incomodava. Completamente iludido, o jovem sugeriu mais uma rodada de bebidas para comemorar, apesar da garota notar seu estado alterado. Animada com a festança, a mulher incentivou a bebedeira, afirmando que o dia merecia ser muito bem aproveitado. Entre um gole e outro, o rapaz admitiu que chegou a pensar seriamente em terminar o namoro por causa da traição. Porém, seu amor cego falou mais alto, e ele declarou que daria apenas mais essa chance para o relacionamento dar certo. Num tom muito sério, avisou que não perdoaria um novo deslize, esperando que o aviso fosse suficiente. Depois dela concordar falsamente com tudo, os dois continuaram bebendo até a memória do rapaz simplesmente apagar de vez. O pesadelo começou quando despertou confuso, notando as próprias mãos sujas e a namorada largada no chão da sala. De volta à realidade, o cliente desaba em choro ao lembrar do banho de sangue, jurando que apenas chamou a polícia no desespero. Questionado sobre câmeras de segurança, o milionário revela que o equipamento da entrada quebrou e não gravou a noite do crime. Rapidamente, o profissional pede que ele fique em silêncio absoluto sobre o que não tem certeza, indo atrás do investigador. Caminhando pelo corredor, o protagonista confia na inocência do garoto, já que sua aura puríssima jamais permitiria um assassinato. O grande mistério é descobrir quem agiu nas sombras enquanto o jovem estava apagado pela bebida alcoólica. Sentado na mesa do policial responsável, o advogado percebe que a situação será muito mais difícil do que imaginava. Uma aura verde, escura e nojenta emana do detetive, indicando uma personalidade arrogante, inflexível e cheia de preconceitos. Com esse tipo de energia, fica óbvio que o homem da lei já condenou o cliente e não vai mudar de ideia por nada. Sem muito o que fazer naquele momento, o milionário algemado é levado de volta para a cela após o interrogatório inútil. Do lado de fora, o fantasma pula de alegria testando as cordas vocais, aliviado ao perceber que sua voz finalmente voltou ao normal. Caminhando juntos, o rapaz brinca questionando se o parceiro já tinha sido silenciado tão fácil, confirmando o poder da senhora. A conversa é interrompida quando uma moça elegante se aproxima chamando pelo doutor com uma expressão neutra. Apresentando-se como filha da xamã, a mulher avisa que veio escoltá-los diretamente até o santuário da família. A carona os leva até um prédio moderno e gigantesco, bem no meio do movimentado centro da cidade. No andar superior, a guia apresenta o visitante à dona do lugar, e ele fica boquiaberto com o que encontra lá dentro. Uma mesa quilométrica recheada com um banquete digno de reis está montada no centro da sala, maravilhando o espírito faminto. Hospitaleira, a xamã convida o profissional para comer e surpreende ao estender o convite de forma amigável ao parceiro barulhento dele. Sem pensar duas vezes, Olhos Vermelhos avança na comida enfiando tudo na boca como se não houvesse amanhã. Observando a gula espiritual do fantasma, a velha senhora dá risada da cena inusitada desenrolando na sua mesa. Em tom de desabafo nostálgico, a mulher recorda que tinha mais ou menos a idade do recém-chegado quando os espíritos a escolheram. Mergulhando nas memórias pós-guerra, conta que se casou muito cedo com um homem humilde, mas extremamente provedor e responsável. O nascimento do primeiro filho trouxe uma alegria imensa para casa, com o casal dedicando todo o amor possível à criação do garoto.
Atento à história triste, o protagonista escuta como a tragédia atingiu a família cedo demais, com a morte acidental do marido dela. O fardo espiritual da mãe acabou arruinando a vida do rapaz, que trouxe para casa uma noiva vinda de uma linhagem perigosa. Rejeitando a proteção maternal, o garoto rebelde abandonou tudo para viver ao lado da mulher problemática que tanto amava. 4 longos anos de angústia torturaram o coração da senhora até o destino promover um reencontro trágico. Quando finalmente o achou no hospital, a vida dele já havia sido levada para o além, sob os lençóis brancos da maca. A única herança deixada por aquele amor proibido foi um frágil bebê órfão entregue aos cuidados da avó desolada. Juntando as peças do quebra-cabeça, o jovem advogado deduz que a criança embrulhada na história era justamente o seu cliente atual. A velha admite que estragou um pouco o neto, mas garante que a alma do rapaz sempre permaneceu gentil apesar da imaturidade. Encarando o visitante como o salvador destinado, a xamã oferece todas as suas fortunas implorando pela salvação do herdeiro. Com uma postura implacável, o profissional avisa que o futuro será decidido pela verdade, prometendo usar todos os seus recursos na defesa. Um sorriso de puro alívio surge no rosto cansado da mulher ao escutar a garantia de quem carrega a única chance da sua família. Caminhando de volta para as ruas, a dupla investigativa concorda que existe alguém com um motivo absurdamente melhor para o assassinato. A imagem do vigarista chantagista pipoca na mente do espírito na mesma hora, lembrando do barraco no apartamento. Sabendo como pressionou o bandido na conciliação, o advogado aposta que o homem deve estar morrendo de ódio pela perda financeira. O plano agora é bater de frente com o pilantra violento e arrancar qualquer pista possível daquela boca imunda. Seguindo o endereço usado na notificação judicial da firma, os dois chegam na porta do bar de sashimi onde o suspeito trabalha. Chegando no restaurante, Yo Yeon-jae pergunta por Kang Ju-sik, mas o dono já avisa irritado que o sujeito não trabalha mais lá. Desconfiado, o chefe questiona se o recém-chegado é algum advogado cobrando dívidas de jogo. Confirmando a suspeita, o protagonista pede com educação para saber mais sobre o ex-funcionário encrenqueiro. Naquela época, o vigarista era bem popular entre as clientes e costumava receber muita atenção durante o serviço. O dono do local confessa que, graças à boa aparência, o pilantra até atraía bastante movimento para o negócio. Porém, tudo começou a desandar rapidamente quando o rapaz se afundou de vez no vício em apostas. A situação ficou insustentável quando ele passou a roubar o caixa e atrair cobradores violentos para o restaurante. Querendo agir rápido, o advogado pergunta onde pode encontrar o caloteiro foragido naquele momento. Sem pensar muito, o ex-chefe sugere procurar nos salões de apostas do centro da cidade. Parados em frente a um letreiro luminoso, os dois decidem iniciar a busca no estabelecimento mais suspeito da rua. Avaliando a fachada falsa, o profissional nota que o lugar tenta se passar por uma inofensiva casa de fliperamas. Assim que puxa a maçaneta, um segurança truculento barra a entrada, questionando agressivamente o rosto novo. O jovem tenta desconversar, dizendo que só queria jogar, mas logo percebe que forçar a barra sozinho não vai dar certo. Irritado com a desculpa, o capanga acha que ele é algum jornalista intrometido e manda o intruso sumir dali. Nisso, Olhos Vermelhos aparece bem empolgado, pedindo para o parceiro relaxar e deixar a invasão nas mãos dele. Usando seus poderes de fantasma, o espírito atravessa a porta fechada sem a menor dificuldade. Pegando o segurança totalmente desprevenido, o adolescente acerta um chute em cheio nas costas do Brutamontes. Já dentro do salão clandestino, ele começa a provocar os criminosos exigindo que o alvo apareça de uma vez. Do lado de fora, o protagonista confere o celular enquanto analisa quantos pontos de aposta ainda faltam revistar. Uma mensagem de texto anônima de repente avisa que o procurado foi visto numa esquina movimentada da região. Seguindo a pista, o rapaz chega na porta de um prédio comercial de aparência bastante duvidosa. Um bandido coberto de sangue curativos atende à porta, afirmando de forma cínica que o visitante errou de endereço. Sem se intimidar com a recepção criminosa, o advogado mente friamente que seu amigo está lá dentro. Nas profundezas do cassino ilegal, Kang Do-sik grita impaciente cobrando a demora de alguém. Para a surpresa de todos, Aimee surge arrumada no meio daquele antro de marginais, avisando que guardou o lugar. Confuso com a presença da mulher ali, o vigarista logo questiona o que ela veio fazer num ambiente tão pesado. A assistente revela que pagou propina para entrar e exige foco total no que realmente importa agora. Ignorando a tensão no ar, o viciado simplesmente vira as costas e volta a encarar a tela luminosa da máquina. Com um cigarro na boca, ele resmunga cheio de ódio que aquela porcaria de jogo nunca dá prêmio nenhum. Perdendo completamente o controle, o homem esmurra o painel berrando que os donos do lugar estão trapaceando.
Observando de longe, Yue Yongjai confirma que aquele farrapo humano é mesmo o homem que conheceu no café. Quando a guia questiona o próximo passo, ele manda ela acionar a polícia caso a situação fuja do controle. Alheio a tudo, o caloteiro continua esmurrando a máquina de apostas, xingando os seguranças do cassino. De repente, uma mão pesada agarra o colarinho do apostador descontrolado com extrema violência. Num piscar de olhos, o arruaceiro é arremessado para trás e cai no chão com um baque surdo. Um capanga de terno surge avisando friamente para o sujeito parar de arrumar confusão e dar o fora dali. Estatelado no piso imundo, o bandido grunhe de raiva pela humilhação na frente de todos. Totalmente enlouquecido, ele puxa uma lâmina do bolso, berrando que ninguém ali vai fazer ele de palhaço. Brandindo a faca para todos os lados, o viciado ameaça matar qualquer um que tentar encostar nele. Temendo que um assassinato feche o negócio clandestino, os seguranças recuam pedindo calma ao psicopata. Aproveitando a brecha, o protagonista toma a frente da confusão e avisa aos capangas que vai resolver o problema. Encarando o pilantra armado, o profissional pede paciência e revela que Son Seul-gi está procurando por ele. Ouvir aquele nome faz o sangue sumir do rosto do criminoso, que entra num estado de choque imediato. Com a mão tremendo ao redor do cabo da faca, o marginal gagueja que é impossível a garota estar num hospital. Completamente desesperado, ele acusa o advogado de ser um mentiroso tentando enganá-lo com falsas esperanças. Num surto de fúria cega, o criminoso parte para o ataque, mas tem seu braço facilmente imobilizado pelo rapaz. Aproveitando a abertura perfeita, o advogado acerta um golpe devastador, nocauteando o agressor na hora. Impressionada com a agilidade, Amy gagueja enquanto recebe a ordem imediata para acionar as viaturas. Pressionando o marginal contra o chão, o jovem decreta que agora ele terá que se explicar direto para a polícia. Debatendo-se no piso imundo, o suspeito berra desesperado que foi ele quem cometeu o crime. Encarando o rosto transtornado do homem contido, o protagonista analisa a pura agressividade daquela reação. Sem rodeios, o defensor pergunta friamente se foi o próprio caloteiro quem tirou a vida de Son Seul-gi. Algum tempo depois, as autoridades chegam ao cassino e levam o viciado algemado em completo silêncio. Já do lado de fora, a assistente elogia a técnica de luta do parceiro, que justifica seu passado complicado. Confiante no sucesso da missão, ele avisa que vai prestar depoimento formal para garantir a soltura do cliente. Porém, dias depois no escritório, uma matéria na internet mostra que o bandido foi preso apenas por agressão. O fantasma surta ao ver que o testemunho sobre o homicídio foi totalmente ignorado pelas autoridades locais. Tentando manter a calma, o profissional concorda que as peças não estão se encaixando como deveriam. Afinal, um ex-namorado afundado em dívidas era claramente o suspeito perfeito para assumir toda a culpa. A tensa linha de raciocínio é interrompida quando duas batidas suaves ecoam na porta da sala de reuniões. A xamã idosa entra na sala acompanhada de Amy, perguntando educadamente se pode roubar um minuto do advogado. Com café servido sobre a mesa, o rapaz elogia a extrema eficiência da guia em localizar o alvo rapidamente. Tentando tranquilizar a avó, ele garante que a prisão do verdadeiro assassino logo vai libertar o jovem herdeiro. Confiante na sua estratégia, o defensor revela já ter solicitado o depoimento oficial do vigarista no tribunal. Mas um sorriso sombrio surge no rosto da senhora, que avisa ter um detalhe crucial oculto nessa história toda. Sem pestanejar, ela confessa que a tragédia brutal ocorreu inteiramente por culpa dela, e não do pobre neto. Totalmente confuso com a declaração chocante, o protagonista pede para a matriarca explicar o passado direito. A narrativa volta no tempo, mostrando um elegante cartão de visitas sendo entregue diretamente nas mãos da velha. O profissional reconhece o logotipo do maior escritório jurídico do país, enquanto ela cita um terreno no interior. Pelo visto, uma empreiteira gigantesca queria destruir a propriedade rural para erguer um condomínio de luxo no local. Nas memórias, um engravatado arrogante tenta forçar a venda do lote, oferecendo quantias absurdas de dinheiro. Mantendo a postura firme, a mulher rejeita todas as ofertas, irritando o negociador que promete vingança. O motivo da recusa era espiritual, pois construir casas sob um antigo cemitério amaldiçoara os futuros moradores. Achando que tudo não passava de loucura, os empresários perderam a paciência e foram enxotados da propriedade. Enquanto cruzava a porta de saída, o enviado da grande corporação sussurrou que a velha pagaria caro pela ousadia. Yo Won-jae fica surpreso e pergunta se a empresa Taeyong está por trás desse caso. A xamã idosa concorda, admitindo que foi um erro achar que uma firma tão grande não usaria truques sujos. Bebendo um pouco de chá,
A senhora relata que recebeu uma ligação de um advogado deles naquela manhã. Na lembrança, o engravatado intimida a mulher perguntando se a recusa em vender vale mais que a vida do próprio neto. Deixando a xícara na mesa, ela afirma sem rodeios que isso foi basicamente uma ameaça direta. A matriarca lamenta que a maior corporação do país haja pior que bandidos e confessa que assinou o contrato após muito rezar. Ouvindo o relato, Olhos Vermelhos deduz que a falta de investigação sobre o verdadeiro culpado é obra da Taeyong. O fantasma explica que o escritório está cheio de ex-juízes e promotores, que planejaram culpar Kim Ji-jin como vingança. A firma cuida das maiores corporações e garante salários bilionários para magistrados aposentados. Nisso, ele conclui que nenhum juiz quer dar uma sentença que vá contra os interesses dessa empresa poderosa. O advogado percebe que o juiz do caso também deve querer agradar a liderança, tornando tudo muito mais difícil. A mulher relata que os engravatados apenas riram da situação, avisando que ela pagaria o preço por demorar tanto. Fica claro que estão usando o herdeiro como refém, e a avó admite que tentou contratar outra equipe para salvá-lo. Porém, Kim Ji-jin insistiu que queria apenas o protagonista como seu defensor, fazendo a senhora implorar por justiça. Com isso, o rapaz faz uma reverência respeitosa, prometendo se preparar para a audiência e pedindo para ela voltar em segurança. Saindo para o corredor, Eun Ji-seon comenta ironicamente sobre o primeiro caso do colega ser logo um assassinato. Falso como sempre, Kim Chan-soo afirma que a situação não estaria tão ruim se ele tivesse atendido o cliente. O protagonista agradece a dica de forma educada, enquanto o parceiro invisível nota que o chefe ainda guarda rancor daquele dia. Aguardando o elevador, Olhos Vermelhos se pergunta se o engravatado está torcendo pelo fracasso deles. Apesar das dificuldades evidentes, o defensor caminha determinado, sabendo que não pode decepcionar a confiança do réu. Despedindo-se do líder, ele avança pelo corredor, enquanto o gerente do escritório elogia seu trabalho com puro deboche. Parando de repente, o Yeon-jae pergunta se o homem mais velho tem se sentido bem, recomendando uma visita ao hospital. O adolescente morto aponta para uma assombração bizarra agarrada no gerente, questionando se vão simplesmente ignorar aquilo. O advogado explica que está de olho na situação, mas primeiro precisa resolver a própria emergência iminente. De repente, o rosto assustador e ensanguentado de uma mulher surge bem na frente do rapaz. Tomando um baita susto, ele dá um grito e recua, deixando o tutor fantasma sem entender a reação exagerada. Encarando a assombração com um buraco no peito, o protagonista ameaça exorcizá-la caso não saia do caminho. Recuperando a compostura, ele supõe que o espírito viajou até ali, porque tem alguma mensagem importante para passar. Observando o estado deplorável daquela alma, o defensor a chama pelo nome de Son Seo-ji. Algum tempo depois no tribunal, a audiência começa revisando os passos do herdeiro na noite do crime brutal. O promotor pressiona Kim Ji-jin, questionando se a única coisa que ele lembra é de acordar coberto de sangue. Tremendo de medo, o réu garante com toda a certeza do mundo que não houve nenhuma discussão com a namorada. Vendo que a acusação não vai conseguir extrair mais nada, o juiz encerra o interrogatório. O magistrado chama a próxima testemunha para o púlpito e o protagonista sabe que a verdadeira batalha começa agora. O caloteiro Kang Do-sik entra no salão algemado e vestindo o uniforme de presidiário. Observando o vigarista caminhar até a frente, o defensor jura para si mesmo que vai arrancar a verdade daquele lixo. O juiz ordena o juramento da testemunha e troca um aceno discreto com o advogado arrogante da grande firma. Imediatamente, Olhos Vermelhos percebe a interação silenciosa entre a bancada e a defesa inimiga. O garoto invisível relembra que conseguir uma vaga bilionária naquele escritório é o objetivo final de qualquer magistrado. Fica claro que aquele julgamento inteiro é apenas uma entrevista de emprego para o juiz impressionar os engravatados. Neste momento tenso, o fantasma da vítima flutua silenciosamente para dentro do tribunal. Yeon-jae agradece a permissão para iniciar as perguntas, mantendo a postura diante do espírito atormentado. Sem perder tempo, ele confronta o criminoso sobre qual era o seu real nível de intimidade com a mulher assassinada. O pilantra mente que foi um namoro breve, mas o advogado rebate citando 7 anos de relação, gerando protestos. Comprado pelo sistema, o juiz acata a objeção e manda a defesa parar de pressionar o depoente com fatos irrelevantes. Acatando a ordem com tranquilidade, o protagonista apresenta uma foto postada nas redes sociais dias antes do crime. A imagem no telão mostra a vítima e o caloteiro abraçados como um casal extremamente apaixonado. Mudando a abordagem, o defensor questiona onde o bandido estava durante a madrugada do assassinato. Mantendo a calma, o suspeito alega que estava desempregado e passou a noite inteira jogando numa lan house.
O fantasma percebe que a equipe inimiga treinou o marginal perfeitamente para negar qualquer ligação com o caso. Porém, Yo Yeon-jae já esperava essa resistência e se pergunta até onde o mentiroso vai sustentar a farsa. Atrás do púlpito, a alma da mulher morta solta um gemido baixo, transbordando angústia. O jovem advogado revela que os dois usavam apelidos carinhosos específicos, aumentando a tensão na sala. Vendo o criminoso gaguejar e negar a informação, a defesa bate uma nova prova contundente sobre a mesa. Tratava-se da comemoração de aniversário deles, provando que o abandono gerou um ressentimento fatal no ex-parceiro. Imediatamente, a acusação grita que a defesa está induzindo a testemunha, e o magistrado corrupto concorda na mesma hora. Fica evidente que todo o tribunal está mancomunado para abafar a verdade sobre o relacionamento abusivo. O profissional conclui que possuir apenas um motivo não é suficiente para culpar o verdadeiro assassino. Mas a situação mudaria completamente caso ele conseguisse provar que o homem estava na cena do crime. Com confiança, o defensor exibe a próxima evidência, mostrando fotografias da sala ensanguentada da vítima. Retomando a palavra, ele argumenta que o alto nível alcoólico do réu prova que ele não teria capacidade motora para fugir. A única explicação lógica é que uma terceira pessoa executou a vítima e forjou a cena para incriminar o herdeiro. Mostrando total segurança, o protagonista garante ao juiz que possui provas irrefutáveis dessa armação. Ele exibe outra foto oculta nas redes da garota, revelando um presente especial comprado para o ex-namorado. O acessório era um boné de beisebol de edição limitada, com apenas 500 unidades vendidas no país inteiro. Encurralando a testemunha, o advogado pergunta diretamente se aquele item exclusivo pertence a ele. Tentando se safar, o suspeito recusa a posse do boné, mentindo na cara dura diante de todos. Sem piedade, o rapaz projeta as imagens da câmera de segurança de um carro estacionado no térreo do prédio. O registro noturno exibe a silhueta de um homem encapuzado usando exatamente o mesmo boné de edição limitada. O desespero começa a tomar conta de Kang Do-sik, ao ver que a constituição física do invasor é idêntica à sua. A defesa destaca que o indivíduo misterioso entrou no complexo de apartamentos no meio da madrugada. Uma hora depois, a mesma figura é vista correndo desesperada para fora do prédio, levantando suspeitas óbvias. Para selar o destino do bandido, o advogado exibe um pacote plástico contendo um objeto escuro e manchado. Levantando a prova, ele revela que encontrou aquela luva ensanguentada descartada perto do local do crime. Em estado de choque, o verdadeiro assassino se pergunta mentalmente como seu esconderijo perfeito foi descoberto. Yo Yeon-jae pressiona a testemunha, perguntando se a luva parece familiar, mas o criminoso nega a posse imediatamente. Nisso, Olhos Vermelhos avisa o protagonista que a vítima está tentando dizer alguma coisa sobre cavar em um lugar específico. As imagens mostram alguém escavando a terra no meio do nada, usando exatamente aquelas luvas manchadas. Seguindo a pista da alma atormentada, a equipe de investigação finalmente encontra algo enterrado no local indicado. Fica claro que o verdadeiro assassino tentou ocultar a prova do crime afundando a luva suja no meio da terra. Retomando a palavra, o defensor revela que o sangue na luva bate com o da vítima, enquanto o da íntegra pertence a outro homem. Com o espírito de Song Seul-ji parado atrás do mentiroso, o rapaz solicita formalmente a comparação do material genético com Kang Do-sik. O pânico toma conta do vigarista, assim que o advogado pergunta diretamente se ele é o dono daquele item. Para piorar a situação do caloteiro, o fantasma da mulher assassinada solta um grito ensurdecedor bem atrás dele. Percebendo a reviravolta, o advogado arrogante da firma rival engole seco, notando que o caso virou de cabeça para baixo. Completamente encurralado pela pressão, o suspeito finalmente quebra o silêncio e confessa que a luva pertence a ele. Ao ouvirem a confissão, Kim Ji-jin e o garoto invisível comemoram a vitória com entusiasmo no meio do tribunal. Enquanto a acusação lamenta a burrice da própria testemunha, Go Yeon-jae pergunta se foi ele quem tirou a vida da jovem. O assassino admite que não queria matá-la, alegando que só foi até lá para perguntar se ela realmente fugiria do país com outro homem. Sabendo que isso é mentira, o protagonista liga os pontos e pergunta quem foi a pessoa que inventou essa história absurda para ele. Tremendo de medo e sem saída, Kang Do-sik gagueja tentando encontrar alguma desculpa, mas não consegue articular nada. Sendo torturado psicologicamente pelo espírito vingativo da ex-namorada, ele cede totalmente à pressão sobrenatural. Desesperada, a acusação tenta intervir alegando que a testemunha está sob estresse excessivo por perder alguém que amava. Mas já era tarde demais, pois o homem perde completamente o controle e grita para todos ouvirem que foi o verdadeiro assassino. O engravatado da firma rival percebe que perdeu a causa e se arrepende amargamente de ter confiado num bandido tão instável.
Com a confissão escancarada na frente de todos, o magistrado comprado fica em silêncio, sem poder intervir. Claramente contrariado por não conseguir agradar os figurões, o juiz tenta retomar o controle da sessão. Ele avisa a promotoria que as acusações contra o réu precisam ser retiradas, e o promotor concorda em encerrar o caso. Assim que a absolvição é confirmada e o caloteiro passa a ser o réu pelo homicídio, a equipe de defesa vibra de alegria. O herdeiro ingênuo pergunta aliviado se realmente se livrou da prisão, e o advogado garante que ele já pode relaxar. Assistindo a tudo da plateia, a avó do rapaz se emociona e aplaude o excelente trabalho que salvou a vida do neto. Respirando fundo após a atenção extrema, Woo Yeon-jae comemora internamente o sucesso absoluto do seu primeiro julgamento. Antes de partir, o fantasma da vítima faz uma reverência em agradecimento, e o rapaz reconhece que as provas dela foram essenciais. Porém, um detalhe ainda incomoda o protagonista, que tenta entender quem mentiu sobre a fuga da mulher para o exterior. A alma revela que a discussão daquela noite foi só uma desculpa, pois o bandido recebeu uma oferta para matá-la e quitar suas dívidas. Chocado ao descobrir que a motivação real foi dinheiro, o jovem advogado questiona quem fez essa proposta absurda. O espírito explica que nunca viu o mandante, mas desconfia fortemente que o engravatado da firma rival esteja envolvido. Enquanto o assassino é levado algemado, ela confessa que o rancor pela traição do homem que amava foi o que aprendeu neste mundo. Transbordando ódio, a mulher promete que o marginal vai pagar caro por ter tirado sua vida e tentado incriminar um inocente. Decidida a não dar paz a Kang Do-sik, a entidade flutua atrás dele, afirmando que o acompanhará até no além se for preciso. Antes de desaparecer pelo corredor, ela pede ao defensor que agradeça a Kim Ji-jin por sempre tê-la tratado com carinho genuíno. Com sua aura purificada e retornando à aparência humana normal, o fantasma sorri aliviado e agradece por tudo antes de sumir. Voltando a atenção para seu cliente, o protagonista se aproxima e avisa que o que está prestes a dizer pode parecer loucura. Mantendo um tom reconfortante, ele revela que acabou de ver a alma de Song Seul-ji por um breve momento ali mesmo no tribunal. Olhos Vermelhos desconfia da linhagem chamando o herdeiro, enquanto Woo Yeon-jae repassa a mensagem de gratidão da vítima. Profundamente emocionado, o cliente derrama lágrimas e entende que a mulher apareceu para se despedir de forma apropriada. Algum tempo depois, as consequências sobrenaturais alcançam Kang Do-sik, que morre de ataque cardíaco na prisão gritando pela ex-namorada. Mais tarde, na luxuosa residência do herdeiro, o fantasma adolescente elogia o talento do amigo por ter salvado o rapaz rico. Durante o grande banquete de comemoração, o advogado afirma que provar a inocência era apenas uma questão de técnica e observação. Devorando a comida com vontade, o garoto invisível brinca que aquilo é 1000 vezes melhor do que as refeições baratas do protagonista. O advogado rebate dizendo que compra tudo o que o companheiro pede, e a xamã idosa entra na conversa prometendo cozinhar com amor. Comendo tranquilamente, Kim Ji-jin pergunta com naturalidade quem é o garoto mal educado que está rondando a casa desde cedo. O Yeon-jae quase engasga com a surpresa, chocado ao perceber que seu cliente consegue ver e ouvir perfeitamente o espírito. Diante da calma da família, o protagonista entende que o rapaz também tem a visão sobrenatural devido aos seus próprios poderes. Irritado com os comentários, Olhos Vermelhos cruza os braços e cobra satisfação por estar sendo chamado de mal educado pelo chorão. Sem perder a pose, o herdeiro debocha do fantasma, afirmando que pode até ter medo de assombrações, mas não de um garoto magricela. Ele explica com tranquilidade que vem de uma linhagem de xamãs, e por isso sempre foi capaz de sentir energias ocultas. Com isso, o advogado finalmente percebe que a assistente da avó também sabia da entidade e todos apenas fingiram ignorar. Direto ao ponto, o dono da casa questiona qual é o verdadeiro nome daquele espírito atrevido que acompanha seu salvador. O adolescente explica que seu apelido surgiu da sua aparência demoníaca anterior, que sumiu após conhecer o protagonista de perto. A velha senhora detalha que o rancor corrompe os mortos, e logo em seguida pergunta se ele se lembra da própria morte. Com um olhar melancólico, a alma perdida lamenta não lembrar do seu passado, sabendo apenas que foi vítima de um atropelamento fatal. Ele reflete de forma madura sobre a fragilidade da existência, aceitando que a morte chega para todos no momento certo. Sentindo pena da situação trágica, o herdeiro compreende como uma morte tão injusta transformou aquele garoto num ser vingativo. Animado novamente, Kim Ji-jin muda de assunto rapidamente e propõe que ele e o advogado se tornem grandes amigos. Imediatamente, a matriarca da família repreende o neto por incomodar as visitas durante o jantar, forçando o rapaz a se desculpar. Sem desistir da ideia, ele confessa que precisa de um amigo em quem possa confiar e sente que aquele encontro foi coisa do destino. Ouvindo a sinceridade do cliente,
Go Yeon-jae aceita a proposta de amizade sem hesitar, deixando o rapaz milionário radiante. Olhos Vermelhos observa a empolgação exagerada do anfitrião e nota como ele se apega rapidamente às pessoas que considera boas. O protagonista analisa a aura completamente pura de Kim Ji-jin e conclui que ele é um benfeitor honesto demais para aquele mundo. Trocando de assunto, a velha xamã oferece um apartamento luxuoso como bônus de sucesso para recompensar o esforço da defesa. Mantendo sua conduta intacta, o advogado recusa a oferta milionária explicando que a lei proíbe esse pagamento em casos criminais. Ele reforça que quebrar as regras logo no seu primeiro julgamento acabaria destruindo sua carreira antes mesmo de ela decolar. Satisfeita com a resposta firme, a senhora elogia a integridade do rapaz e pergunta o que ela pode fazer para retribuir o favor. Aproveitando a abertura para focar na carreira, Yoo Yeon-jae decide fazer uma contraproposta ousada para a matriarca. No dia seguinte, Olhos Vermelhos comemora o fato do amigo ter se tornado conselheiro legal de todos os imóveis da senhora rica. Caminhando para o trabalho com confiança, o jovem sabe que precisa acumular muita experiência para dar conta da nova responsabilidade. Assim que eles pisam dentro da firma, uma voz misteriosa chama pelo advogado logo na recepção do prédio comercial. Imediatamente, a visão sobrenatural do protagonista detecta uma aura extremamente densa e sombria tomando conta do ambiente. Surpreso, ele se depara com um carteiro simples acompanhado por dois fantasmas assustadores e o cumprimenta com cautela. Olhos Vermelhos nota que o espírito atrás do homem parece ainda maior e mais furioso, mas o advogado permite que o visitante continue falando. O carteiro estende um envelope pardo e pergunta se o jovem poderia analisar aqueles documentos. Come Ojan descobre que é um aviso de leilão compulsório de uma casa humilde onde a família do idoso vive há várias gerações. Abatido, o senhor explica que seu filho precisava de garantia para um negócio arriscado, mas ele havia proibido o uso da propriedade. Segurando uma fotografia do lugar, ele lamenta que o rapaz roubou seu selo de assinatura, gerando uma dívida que pode devorar até seu salário. Ouvindo o trágico relato, o protagonista foca sua atenção nos detalhes do caso. Ele elogia a bela árvore no quintal da foto, fazendo o senhor se culpar por ter criado um herdeiro capaz de desonrar o bisavô que a plantou. Oferecendo seus serviços, o jovem promete revisar a papelada, recebendo a imensa gratidão do homem que não tem dinheiro para pagar honorários. Nisso, Yoo Yeon-jae ativa discretamente sua capacidade de enxergar além do plano físico para avaliar a situação real. Ele nota que as manchas escuras na aura são pura ansiedade, concluindo que o carteiro possui uma essência cor de jade totalmente inocente. Decidido a pegar o caso de graça, o protagonista escuta o fantasma adolescente reclamar indignado sobre essa atitude de caridade descabida. O advogado tranquiliza o cliente prometendo ligar em breve, enquanto o senhor agradece repetidas vezes pela bondade do rapaz. Incomodado, o garoto invisível resmunga que tempo é dinheiro e avisa para o amigo não se empolgar com caridade só por ter um cargo fixo agora. Mais tarde, a noite cai sobre a cidade e os parceiros chegam no pequeno prédio de apartamentos residenciais. Subindo as escadas, o jovem planeja terminar de preencher o contrato de consultoria da matriarca rica antes de contatar o carteiro novamente. No corredor escuro, o advogado flagra uma mulher tendo problemas para abrir a fechadura digital e estranha o comportamento dela. Olhos Vermelhos comenta que a desconhecida parece bastante embriagada, enquanto o protagonista se aproxima e a cumprimenta educadamente. Pega de surpresa, a moça se apresenta de forma enrolada e garante que mora ali, pedindo para o rapaz não entender a situação de forma errada. Cortando o clima, Yoo Yeon-jae avisa secamente que aquela porta pertence à sua casa, deixando a mulher completamente sem graça. Ela pede desculpas pelo erro de rota e o jovem indica a direção correta do corredor para ajudá-la a encontrar o apartamento certo. Enquanto a vizinha se afasta cambaleando, o protagonista lembra que o aluguel daquele lugar era incrivelmente barato por um motivo óbvio. Na penumbra do corredor, uma entidade corrompida e bizarra surge subitamente. O desconto no valor existia justamente por causa desse espírito pervertido, preso ali e que agora foca sua atenção na moça, balbuciando atrocidades. Empolgado com a presa fácil, a assombração nojenta se prepara para atacar a moradora distraída no meio do caminho. Temendo o pior, o advogado tenta intervir ao ver o monstro flutuar rapidamente na direção dela. O fantasma asqueroso dá o bote certeiro para agarrar a vizinha por trás. Porém, num movimento incrivelmente fluido e quase mágico, a mulher desvia do ataque e a criatura se estatela com força no chão do prédio. Se despedindo amigavelmente da situação toda, ela manda o vizinho entrar com cuidado na sua própria casa. A porta bate suavemente, deixando para trás o espírito estirado no piso e um advogado completamente em choque com o que acabou de presenciar.
O adolescente fantasma fica maravilhado com a destreza dela para esquivar do pervertido, e o protagonista compartilha da mesma confusão mental. Na manhã seguinte, o parceiro invisível questiona por que o amigo já está saindo de casa tão cedo. Descendo as escadas apressado, o jovem responde que marcou de encontrar o senhor da correspondência lá fora. Olhos Vermelhos percebe a distração do advogado e pergunta se ele ainda está pensando na vizinha esquisita da noite passada. Yeonjae teoriza que a mulher escapou do espírito nojento, porque consegue ver o sobrenatural, chocando o parceiro com essa possibilidade. Rapidamente, ele descarta a ideia maluca, assumindo que isso pode ser apenas fruto da sua própria imaginação trabalhando demais. Checando as informações da empresa financeira, ele descobre que o local funciona apenas como uma fachada para agiotas criminosos. Encontrando o cliente na rua, o rapaz alerta que esse tipo de marginal costuma usar violência extrema sem hesitar para calar suas vítimas. A dupla entra numa cafeteria elegante, preparados para encarar o problema de frente. O idoso agradece imensamente pela ajuda arriscada, mas o protagonista garante que ofereceu seus serviços por vontade própria. Dois homens truculentos aguardam na mesa, reclamando agressivamente sobre a falta de ar-condicionado no estabelecimento. O líder dos agiotas questiona por que o carteiro quis encontrar num lugar quente daqueles, enquanto seu capanga já ameaça o jovem recém-chegado. Sem se deixar intimidar pela grosseria, Yeonjae ironiza a jaqueta pesada do bandido e sugere que avaliem os documentos logo. Ativando seu poder ocular, o rapaz enxerga auras vermelhas, marrons e laranjas ao redor deles, revelando uma natureza violenta e gananciosa. Conhecendo a fraqueza de criminosos por figuras de autoridade, o advogado sugere calmamente que todos se sentem para dialogar primeiro. Totalmente sem paciência, o chefe grita que o filho do idoso assinou tudo com a procuração oficial e manda os dois verificarem a papelada. O líder criminoso esfrega na cara deles que o rapaz sumiu após pegar um empréstimo abusivo, e o idoso reconhece seu próprio documento na mesa. O protagonista pergunta pelo paradeiro do filho, mas o carteiro confessa com enorme tristeza que perdeu todo o contato com ele. Tomado pelo desespero e pela humilhação familiar, o senhor soca a mesa lamentando a tragédia. Sem demonstrar nenhuma empatia, o marginal debocha dizendo que o desaparecimento do devedor não muda a cobrança final. Elevando o tom de voz, o agiota garante que não vai aceitar passivamente que o moleque roube seu dinheiro e desapareça sem consequências. Sentindo o peso da culpa, o velho trabalhador treme de raiva e vergonha diante dos bandidos rindo da sua desgraça. Atrás do carteiro, o espírito furioso do bisavô se materializa, xingando o descendente por ter criado uma prole tão inútil e desonrosa. A assombração ataca a cabeça do próprio neto com a bengala, forçando o advogado a avisar mentalmente que a violência corrompe a alma dos mortos. Focando na papelada da dívida, Yeonjae procura meticulosamente por alguma brecha legal naqueles registros impecáveis. Encontrando a falha perfeita, ele questiona de forma direta se os agiotas chegaram a verificar a identidade do titular pessoalmente no ato do empréstimo. O jovem aponta que a assinatura pertence ao pai, mas o filho foi quem assinou tudo, exigindo saber se houve uma confirmação real de consentimento. O marginal rebate com arrogância que a procuração resolvia tudo, mas o protagonista explica que a intenção do titular verdadeiro precisa ser validada. Confiante na vitória iminente, o rapaz declara que essa falha de procedimento torna o contrato completamente inválido por representação não autorizada. O criminoso engasga com os termos difíceis da lei, ficando atordoado e sem conseguir argumentar de volta sobre a burocracia. Aproveitando o choque do adversário, Yeonjae finalmente revela sua verdadeira profissão, afirmando com firmeza que é um advogado. Confuso com o jargão, o líder pergunta o que aquela palavra significa, e o jovem explica que é quando alguém assume o papel de representante sem direito. Ele detalha que a lei permite ao titular verdadeiro recusar o acordo mal feito, provocando a ira do bandido sobre o leilão que já está em andamento. Demonstrando superioridade absoluta, Yeonjae avisa que abrirá um processo imediato para cancelar a hipoteca e suspender a venda da propriedade. Suando frio, o marginal engole a seco ao ouvir o advogado garantir que lutar contra isso no tribunal será uma completa perda de tempo e dinheiro. Fora de si, o agiota puxa os documentos de volta e ameaça abrir processos criminais por fraude para destruir a vida do filho desaparecido. Enquanto a dupla de bandidos vai embora prometendo caçar o rapaz fujão, o protagonista observa a fuga com total serenidade. Vendo os inimigos sumirem na calçada, o carteiro pergunta assustado o que deve fazer agora para escapar do caos. O advogado garante a segurança da casa humilde, mas alerta honestamente que o rapaz enfrentará problemas gravíssimos se a gangue formalizar as acusações. Abalado, o pai entra em choque ao calcular que o herdeiro irresponsável realmente usou o dinheiro alheio e vai pagar caro por isso.
Ao escutar a palavra prisão, o idoso desaba na mesa em prantos, completamente destruído, sem saber como proteger a própria família da desgraça. Para acalmar o cliente, Yo Yeonjai o leva até seu pequeno apartamento e serve um copo de bebida confortante. Entre soluços sofridos, o trabalhador lamenta ter que visitar o filho na cadeia, revelando que o rapaz sumiu logo após tentar abrir a própria empresa. Saudoso de tempos melhores, o senhor elogia a genialidade infantil do garoto prodigioso, garantindo que o filho era tão bonito quanto o advogado. Pegando o aparelho celular, o pai orgulhoso mostra uma fotografia do filho de cabelos alaranjados, se perguntando onde o jovem estaria. O protagonista perde o fôlego ao reconhecer o vigarista do seu primeiro caso na imagem, enquanto o senhor idoso chora desesperadamente pedindo perdão aos antepassados. Diante do vigarista apagado pela bebida, um dos bandidos pede desculpas pelo estado lamentável do rapaz. O fantasma adolescente logo chama a atenção do amigo para a cena patética no sofá. Sem piedade, o espírito do bisavô esmurra o corpo desacordado do tambiqueiro repetidas vezes. Yo Yeonjai pede para o carteiro não se preocupar, enquanto Olhos Vermelhos lamenta a tremenda dor de cabeça que esse filho inútil causou. Vendo o alívio no rosto do idoso cansado, o protagonista decide levar o sujeito apagado de volta para casa. Chegando na humilde residência da família durante a noite, a esposa do cliente pergunta onde deve deitar o rapaz. Com o vigarista finalmente jogado na cama, a senhora fica sem entender o motivo de tanta bebedeira. Do lado de fora da casa, o senhor idoso pede desculpas pelo incômodo, mas o jovem garante que não foi problema nenhum. A mãe do rapaz sugere que o advogado durma ali por estar tarde, proposta que ele recusa educadamente. Mudando de assunto, Yo Yeonjai pergunta se aquela era a árvore plantada pelo ancestral, e o idoso confirma a idade centenária da planta. Observando os galhos imensos no escuro, o rapaz admira a grandiosidade daquele pinheiro antigo. Com a situação resolvida por enquanto, ele se despede formalmente do casal e vai embora. O táxi arranca pela estrada vazia, levando o jovem de volta para a cidade. No quintal silencioso, o espírito do bisavô permanece de pé vigiando sua preciosa árvore com dedicação. Em outro lugar, a vizinha esquisita encara um vaso de plantas gigante sem saber como carregar aquele presente pesado para dentro. Chegando no prédio, Yo Yeonjai cumprimenta a vizinha e pergunta sobre o item imenso no corredor. A mulher tenta lembrar de onde conhece o rapaz, e ele menciona com ironia que ela estava bem bêbada no último encontro. Nisso, ela finalmente reconhece o vizinho bonitão da noite anterior. O jovem ri sem graça ao ser chamado de senhor, ressaltando que a diferença de idade entre eles não deve ser tão grande. Sem perder tempo, o advogado usa sua força e levanta o vaso pesado do chão. Extremamente grata, a moça o chama carinhosamente de irmão mais velho, enquanto ele pergunta se deve deixar a planta na porta. Subindo as escadas do prédio, o protagonista descobre que a árvore se chama Ansoa. Usando sua visão sobrenatural, ele fica intrigado com a energia fortíssima que aquela planta exala. Porém, a surpresa maior surge quando ele foca sua atenção na própria vizinha. Uma luz quente com as cores do arco-íris envolve o corpo da mulher, formando uma aura mística e completamente inédita. O advogado se questiona sobre a verdadeira identidade dela, lembrando que essa mesma pessoa conseguiu desviar do fantasma pervertido. Parada na porta de casa, ela pede que o vizinho leve o presente pesado até a sala, já que não conseguiria arrastar sozinha. Entrando no apartamento, a moça aponta rapidamente o lugar ideal para colocar o vaso gigante. Com um baque surdo, o objeto finalmente é posicionado no chão. Observando o ambiente, o jovem comenta sobre a enorme quantidade de folhagens espalhadas pelo local. Flutuando ali perto, Olhos Vermelhos avisa que aquela espécie de planta parece ser caríssima. A vizinha promete pagar uma refeição como agradecimento, mas o advogado fica totalmente imerso nos próprios pensamentos. Chocado, ele junta as peças do quebra-cabeça e percebe que o valor das plantas pode ser a chave para o caso. Animado com a descoberta repentina, o jovem bate palmas e assusta a moça com sua agitação. O protagonista agradece imensamente pela ajuda involuntária, deixando a mulher confusa na sala. Na manhã seguinte, um avaliador profissional analisa os galhos do pinheiro na casa do carteiro. O especialista garante que a árvore rara renderá uma excelente quantia em dinheiro para a família endividada. De repente, uma voz fantasmagórica manda todos sumirem, e o ar ao redor do tronco começa a pesar ameaçadoramente. Yo Yeonjai arregala os olhos ao sentir a ameaça mortal, emanando diretamente da planta ancestral. O pinheiro ganha um brilho escarlate assustador, enquanto o espírito promete matar todos ali. Alheio ao perigo sobrenatural, o avaliador empolga os idosos ao afirmar que a venda cobrirá toda a dívida do filho.
Mas antes que pudessem comemorar o valor milionário, uma força invisível atinge o especialista em cheio. Uma explosão de energia espiritual arremessa o homem longe, com o fantasma exigindo que tirem as mãos do corpo dele. O avaliador despenca violentamente no chão de terra do quintal. Desesperado, o advogado corre na direção do homem caído para conferir se ele não se machucou gravemente. Olhos Vermelhos grita alertando que machucar os rios transformará o bisavô num espírito maligno e irrecuperável. Um olho demoníaco gigante se abre no tronco, com a assombração exigindo que os intrusos desapareçam imediatamente. Uma rajada de vento furiosa varre o quintal, provando a fúria da entidade em proteger a herança. O advogado luta para se manter de pé contra a tempestade mágica, recuando diante do ataque violento. Percebendo a corrupção da alma, o protagonista concentra sua aura branca, preparado para usar a força contra o espírito. Porém, antes que pudesse iniciar o processo de apagamento, o carteiro idoso grita pedindo para o rapaz parar. Totalmente em prantos, o senhor desaba de joelhos no chão da própria casa. Ele se curva até encostar a testa na terra, implorando perdão aos ancestrais por ter falhado na criação do filho. Com lágrimas escorrendo, o trabalhador confessa que sacrificar a árvore é a única saída para evitar a prisão do herdeiro. O olho macabro no tronco hesita ao escutar a dor genuína na voz do descendente falando do neto. Uma lembrança distante invade a mente do espírito, mostrando o pequeno carteiro brincando no quintal há muitas décadas. Naquela época de paz, a família admirava o crescimento saudável da criança ao redor do pinheiro recém-plantado. O espírito recorda do próprio sorriso bondoso, desejando que o garotinho crescesse tão forte quanto as raízes. A imagem pura do menino correndo pelo jardim resgata a verdadeira essência da entidade obscurecida pela raiva. De volta ao presente doloroso, o idoso mantém a cabeça baixa, soluçando sem parar diante da planta que precisa destruir. Aos poucos, a energia sombria se dissipa e a fenda monstruosa se fecha na madeira do pinheiro. Ju Yonjai observa em silêncio a árvore retornar ao seu estado natural e inofensivo. O carteiro ergue o olhar confuso, enquanto o jovem constata que o espírito não foi apagado. O advogado percebe que o bisavô apenas recuou para descansar no interior do tronco, arrependido por ter julgado mal. Sabendo que a entidade jamais abandonaria a casa, o protagonista pensa numa nova estratégia para resolver a dívida. O celular do idoso toca de repente, e ao ouvir a voz do vigarista, o jovem manda colocar a ligação no viva-voz. Furioso, o pai grita cobrando explicações do herdeiro irresponsável que quase fez a propriedade ir a leilão. A mãe interfere na discussão agressiva, avisando que dar sermão não resolve a situação crítica que estão vivendo. Do outro lado da linha, o filho mal educado manda os velhos sumirem e desliga na cara deles, irritando o advogado. O Yonjai questiona o paradeiro do trambiqueiro, e o idoso revela que o rapaz tem se escondido com a namorada. A senhora se assusta ao descobrir que o marido mantinha contato com o fugitivo, recebendo um pedido de desculpas tímido. Determinado a resolver tudo, o jovem pede o endereço do esconderijo para ir atrás do covarde pessoalmente. O carteiro repassa as informações e agradece a dedicação do rapaz, que promete cuidar da situação quando o avaliador acordar. Durante a viagem de táxi, Olhos Vermelhos duvida que salvar um lixo daqueles vale a pena, garantindo que ele não vai mudar. O protagonista afirma que precisa evitar a destruição emocional do idoso, lembrando das palavras proféticas do morador de rua. Nisso, o protagonista recorda do velho morador de rua que afirmava que fazer o bem sempre atrai mais bênçãos no futuro. Olhos Vermelhos comenta que as pessoas só dizem isso para tirar vantagem, achando que o advogado é ingênuo demais. Tranquilo, Yonjai lembra o fantasma de que não escolheu a profissão apenas para ficar rico. O motorista do táxi interrompe achando que ele estava no celular e elogia a postura ética do rapaz. Logo o veículo chega ao destino, parando em frente a um prédio comercial antigo num bairro movimentado. Escondido num beco, o vigarista espia a rua com medo, se perguntando se os agiotas finalmente foram embora. Aliviado por ter despistado a gangue, o covarde tenta entender por que os criminosos o perseguiram com tanta fúria. Achando que está seguro, o rapaz abre um sorriso convencido, murmurando que já tinha mandado eles sumirem. Mas a alegria dura pouco, pois o líder dos agiotas agarra o cabelo dele com força cobrando a dívida pendente. O bandido debocha da tentativa de fuga, deixando claro que sumir do campo de visão não significa escapar do perigo. Sem pena, o marginal acerta um chute violento, que derruba o caloteiro no chão. Desesperado, o vigarista implora por misericórdia, enquanto o chefe da gangue pergunta se ele tem cara de palhaço. O criminoso exige que ele ligue para o pai na mesma hora e mande o idoso trazer todo o dinheiro da casa leiloada. Com raiva da hesitação,
O agiota desfere um tapa estalado no rosto do rapaz assustado. O líder revela que já foram cobrar o idoso pessoalmente, mas acabaram passando vergonha e voltaram de mãos vazias. Cansado de brincar, o chefe manda os capangas arrastarem o caloteiro de volta para o escritório sem causar ferimentos fatais. Nesse momento, uma voz firme manda todos pararem, chamando a atenção dos bandidos confusos no beco. Ju Yeon-jae surge avisando que sequestro é crime, e o chefe da gangue logo reconhece o advogado intrometido. Confiante no próprio território, o líder debocha da coragem do rapaz e manda um dos capangas dar uma lição nele. O Brutamontes avança com tudo, mas o protagonista desvia do soco com extrema facilidade. Graças à sua visão de auras, ele enxerga perfeitamente que o ponto fraco do adversário é a articulação do ombro. Sem perder tempo, o advogado aplica uma torção precisa e descola o braço do criminoso, que berra de dor. Encarando o líder com frieza, Yoo Hyun-jae ameaça inutilizar o membro do capanga permanentemente se eles não recuarem. Ignorando o aviso, outro marginal tenta atacar covardemente pelas costas usando uma garrafa de vidro. Porém, o jovem trava o ataque sem o menor esforço, deixando o agiota apavorado com aquela força absurda. Usando o impulso do próprio bandido, ele arremessa o sujeito com violência contra o chão de concreto. O impacto derruba o segundo capanga completamente, deixando o chefe da gangue paralisado de choque. Gaguejando de medo, o líder questiona se um advogado realmente tem permissão para espancar os outros daquele jeito. O protagonista simplesmente entrega seu cartão de visitas com total naturalidade. Mantendo a postura imponente, ele avisa que está assumindo as dívidas e que o bandido pode ir cobrá-lo diretamente. Yoo Yeon-jae dá o prazo de uma semana para buscarem o dinheiro no escritório dele e encerra a confusão por ali. Irritado com a derrota, o agiota recua com os capangas feridos, ameaçando arrancar os órgãos do rapaz se o pagamento atrasar. Observando a gangue ir embora, o advogado suspira, não acreditando na bagunça em que acabou se metendo. Ele encara o vigarista no chão e cobra explicações sobre como o idiota planejava pagar a dívida se a casa fosse leiloada. Ainda dolorido e envergonhado, o rapaz não consegue inventar nenhuma desculpa esfarrapada para se defender. Agarrando o caloteiro pela gola, o protagonista avisa que só está ajudando por pena do idoso e chama o sujeito de patético. Para garantir a obediência, ele avisa que o covarde vai virar doador de órgãos no mercado negro se não colaborar. Firme, Yoo Yeon-jae exige obediência absoluta a partir daquele exato momento para resolver o caos financeiro. Horas depois, no quintal da casa, o vigarista se ajoelha na frente da árvore centenária pedindo perdão aos ancestrais. Tremendo de vergonha, ele jura que vai proteger a propriedade até o fim da vida se receber ajuda dessa única vez. O espírito do bisavô reclama irritado, exigindo mais respeito do herdeiro, que quase arruinou a família inteira. A entidade relembra furiosa, como o moleque penhorou o lar sagrado sem pensar duas vezes no sacrifício das gerações anteriores. Nisso, o fantasma mergulha numa memória antiga de quando a árvore foi plantada num inverno rigoroso. No passado, ele caminhava pela neve com um filho pequeno, explicando a dificuldade enorme que foi conseguir aquela muda especial. Lembrando do seu desejo de que a planta oferecesse sombra e proteção aos descendentes, a assombração acalma seu coração ferido. Observando a paz no ambiente, o advogado conforta o carteiro, garantindo que um ancestral partiu para um lugar melhor. Com a árvore brilhando suavemente, o jovem garante que a venda cobrirá a dívida e libertará a família desse pesadelo. Assim que saem da propriedade, Olhos Vermelhos questionam o motivo do protagonista ter mentido sobre o descanso eterno do bisavô. Na verdade, o espírito montou nas costas do herdeiro, decidido a vigiar os passos do rapaz pelo resto da vida dele. Sentindo um peso esmagador e tossindo estranhamente, o vigarista vai embora sob os xingamentos do pai aliviado. Dias depois, Woo Yeon-jae visita o restaurante da mãe, que logo reclama da magreza no rosto do filho trabalhador. O rapaz ajuda com as bandejas e pede para a senhora descansar mais, mas ela responde animada que precisa do trabalho duro. Preocupado com uma ligação anterior, ele devora a comida perguntando se algo de ruim havia acontecido. Com um semblante mais sério, a mãe entrega um grande envelope pardo pedindo que o filho dê uma olhada no conteúdo. Ela confessa que guardou aqueles papéis por anos, esperando o dia em que ele se tornasse um advogado. Ao analisar as folhas, o protagonista descobre que são os registros originais do julgamento que condenou seu falecido pai. A senhora lamenta triste, imaginando o tamanho do desespero que levou o marido a tirar a própria vida daquela forma. Com esperança na voz, ela pede para Yoo Yeon-jae usar suas habilidades legais para limpar o nome do pai e provar sua inocência.